Olá, meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal em que nós analisamos e estudamos ativos do mercado financeiro, né, ações, para vermos seus números, suas teses e etc. Sempre com o intuito de um viés de buy and hold, etc., para nós analisarmos os números da companhia. E para o vídeo dessa semana, talvez tenham mais vídeos dessa semana, tá? Mas já faz 7 dias que eu não posto, então, para o vídeo dessa semana, nós vamos falar de uma estoque, né, uma ação americana, mais uma, né, nesse mês e no mês que vem acho que vai ter bastante estoque, vai ter mais estoque do que ação brasileira, tô com esse foco de expandir o leque do que nós analisamos, sempre é bom nós ampliarmos nosso repertório, e hoje nós vamos falar sobre a Shake Shack, né, ou Shake Shack, enfim, não sei como é qual gênero do nome, mas enfim, eu vou falar o Shake Shack, ou não, é lanchonete, né, a Shake Shack, enfim, que seja. Mas vamos falar sobre a Shake Shack. Não sei se todos conhecem a Shake Shack, muito provavelmente a maioria deve conhecer, porque se você acompanha investimento, você deve conhecer um pouco de empresas dos Estados Unidos e o Shake Shack, a Shake Shack, enfim, eu vou ficar mudando o gênero a cada 2 segundos, mas enfim, né, da empresa. Mas a Shake Shack é uma empresa relativamente conhecida lá fora, né, e basicamente, para quem não conhece, é uma rede de lanchonetes, né, não como qualquer outra, né, a gente vai ver que tem uma, né, uma marca mais premium, talvez, quem sabe ali. Mas é uma rede de hamburguerias, né? A gente sabe que no Brasil isso é um pouco mais limitado, né? A gente tem aqui basicamente de grandes redes de lanchonete, fast food, que seja basicamente só McDonald's, Burger King e KFC, essas principais. Mas lá fora a gente tem um monte, né? Tem o Wendy's, tem In-N-Out, tem o Whataburger, tem, sei lá, tem muitas e Shake Shack é uma delas, né? Uma grande rede dessas. E basicamente é isso, não tem nem muito o que falar. Uma rede de lanchonetes muito grande lá fora, principalmente nos Estados Unidos, em que eles atuam com um foco um pouco maior na experiência do cliente, em ter insumos mais frescos, né? Uma carne um pouco mais fresca ali. Não é aquele fast food que foca em preço ou que foca em algo muito industrial. A Shake Shack tenta ter esse diferencial de ser um produto um pouco mais natural, não no sentido de Subway, mas uma carne um pouco mais fresca, um queijo um pouco mais fresco, uma preparação mais bonitinha, uma bem feita ali, mais técnica, não só uma coisa puramente industrial. E com base nessa tentativa de ter insumos mais frescos, ela construiu a marca dela, né, de ser uma marca mais premium, né? Você não vai no McDonald's, você vai no Shake Shack e tal. Enfim. Mas não tem nada de revolucionário no conceito da Shake Shack. Basicamente é isso, uma rede de lanchonetes com foco em insumos mais frescos, não necessariamente saudáveis, mas mais frescos, com uma marca um pouco mais premium ali. E ela possui, né, tanto operações próprias, né, lojas próprias em que ela mesma estrutura a operação e tal, assim como ela possui operações via franqueados, né? E isso, as franquias ocorrem principalmente nos mercados internacionais, né? A empresa matriz ela foca na execução da empresa, né, das lojas nos Estados Unidos, então quando ela abre lojas, quase tudo nos Estados Unidos, enquanto ela se expande internacionalmente, Turquia, México, que seja, em outros mercados, né, quase tudo é via franqueado, certo? Enfim, é, é a tese inicial, né, pra gente saber o que a empresa faz antes de nós vermos os números, tá aí. Tem aqui a descriçãozinha do Fundamentei, pra quem quiser dar uma olhada, né, eu sempre uso o serviço deles, não tem nenhuma, né, relação de filiado, nem nada, sou cliente mesmo, mas tem aqui. E aqui já tem um pouco do spoiler do que eu achei, né? Então, pra quem fala que estoque tudo maravilha, não, só investir no SP500 acabou. No caso do Shake Shack nem entra no SP500, mas enfim. Só investir no SP500 acabou. Não necessariamente o caso, né? Eu quis trazer uma empresa um pouco que eu acharia que eu não ia gostar tanto, como foi o caso que aconteceu mesmo. Eu não deixo essas minhas projeções do que eu vou ver na empresa impactar minha análise, mas eu já pensei que Shake Shack não seria grande coisa, porque eu já fiz 3 vídeos de estoque no canal e nenhum deles eu achei ruim, né? Então eu falei, pô, vamos pegar uma estoque mais ali pro pessoal não achar que, não vou investir no Brasil, que o Brasil tem nada de bom, vou investir lá fora que, mano, não é assim que as coisas funcionam também, tá? Mas enfim, Shake Shack não tem muito o que analisar de tese inicial. Agora a gente vai ver os números para depois a gente ver a tese mais aprofundada da companhia para ver se essa tese mais aprofundada se encaixa no que os números mostram. Isso é o que eu faço para toda a empresa. Nesse caso nem vai ser muito nem vai ser muito o que vai acontecer. Eu vou explicando o porquê disso ao longo do vídeo. E eu vou tentar fazer esse vídeo ter menos de 50 minutos, tá?
Vamos ver se esse vai ser o vídeo mais curto do canal, porque o roteiro não é muito longo, vocês vão entender por quê. É uma empresa que não tem muito o que analisar no geral. Tá? Mas vamos lá. É uma empresa que fez IPO há 10 anos, né? Não é uma empresa de IPO recente. Ela não foi fundada em 2014, tá? Foi fundada antes. Não sei porque a data tá essa, mas a IPO realmente é de 11 anos atrás, tá? Em relação à remuneração dos executivos, é um pouco difícil a gente analisar, porque como vocês podem ver, o lucro líquido da empresa é muito deprimido. Então, e a gente vai analisar o porquê disso. Então, analisar por lucro é meio complicado. E também que é difícil, né? Você ter uma empresa pequena, né, no sentido de lucro líquido, lucro operacional. O Shake Shack não é uma empresa gigante, né, em receita, volume lucrativo, etc. E você paga pouco para a diretoria, né? Tipo, você tem que ter ali um mínimo de custo para a diretoria, para a remuneração dos executivos. Então também não dá para se exigir que seja uma remuneração muito conduzente com esse lucro líquido. Mas contextualizando com o lucro operacional, que é a melhor métrica de acompanhar os resultados da companhia, não são números tão ruins, não são números ruins de, nossa, muito altos como aqui aparenta ser. Ela tende a acompanhar um pouco o resto da empresa, mas bem mais ou menos. Então, assim, aqui não é muito o que analisar, tá? Assim, os 19 milhões, o lucro operacional tá em cerca de 160, tal. E tem um pouco de, né, não é uma remuneração que só vai crescendo indefinidamente, então não é o maior problema isso aqui, tá bem longe disso, inclusive. Bem, como eu falei, é uma coisa que eu já vou deixar bem claro. Muitas pessoas, né, quer dizer, muitas pessoas, eu acabei de falar um pouco o motivo do porquê isso acontece. Mas você pode ter falado aqui, tá, Fernando, você falou que ela tem uma operação no exterior, né? Exterior, levando em consideração que o doméstico é os Estados Unidos, já que é empresa americana. Só que 97% da receita dela é americana, vem dos Estados Unidos. Então só 3% das lojas estariam no exterior? Não. Tá? Ela tem cerca de 650, 550, acho que 550 ou 650 lojas, alguma coisa assim. Tô dando uma olhada aqui. É que no roteirinho. E lembra, né? Tudo que eu falo no vídeo tem no roteirinho aqui da descrição, pra caso vocês queiram voltar, dar uma analisada. E não lembrei onde tá no vídeo, tá no roteirinho tudo que eu digo aqui, tá? Óbvio, de uma forma muito mais compacta, sem explicar tudo, sem explicado tudo certinho, mas tá lá. 579 unidades. Das 579 unidades, ela tem cerca de 200 no exterior. Então você pode falar, mas por que então é só 3% da receita? Porque é a franquia. Então a receita das 200 lojas que ela tem fora dos Estados Unidos é tudo via franquia. E os royalties que ela recebe são baixos. Né? 300 lojas, tipo 200 e poucas lojas, um terço das lojas só fica tipo 3, 4%. Aqui tem algumas franquias dentro do Zewa também. Mas é papo de 4% da receita, bem baixo. Então essa é uma coisa para ficar de olho, né? Como que. Porque, por exemplo, se você for comparar. Claro, é uma comparação completamente esdrúxula que eu estou prestes a fazer, tá? Não é uma análise justa e comparável. Se minha internet deixar, claro, né? Obrigado. Mas se você for pegar uma track and field, de novo, tem nada a ver o setor, não é uma empresa americana, enfim. Mas se você for nas receitas dela, você vê que boa parte da receita dela vem de franqueados, né? 26% mais 18%, uns 44% vem de franquias. E tudo bem, né? Ela tem uma participação de franqueados muito maior do que lojas próprias. É cerca de 80% das lojas dela que eu acho que são franqueadas. Mas ainda assim é o 40% da receita, uma proporção muito maior do que Shake Shack se você comparar lojas e proporcionar receita. Mas aqui a Track and Field, claro, outro setor, etc e tal, outra dinâmica. Mas no caso da Track and Field, ela não adquire dinheiro das franqueadas só por royalties, ela também vende os produtos para os franqueados, ela também tem toda uma obtenção de receita nesse sentido. Na Shake Shack isso não acontece, tá? Só vem os royalties mesmo, e os royalties são proporcionalmente baixos, tá? Então, por conta disso, é uma empresa que já é um pouco mais complicado você pensar em crescer via expansão de internacional por franquias, né? Porque as franquias não geram muito retorno, não receitam muito para a companhia, tá? Mas enfim, voltando. Sobre a governança agora mais propriamente dito. Liquidez não tem muito o que falar, é cerca de 1 milhão de ações negociadas por dia. No menor dia é papo de 500 mil, eu acho, né? Por aqui. E cada ação é tipo US$ 100, um pouco mais, um pouco menos, então, assim, em volume financeiro é muito mais que o suficiente. E uma coisa, tá? Que essa é uma das coisas que você tem que ficar de olho quando você for analisar o Shake Shack ou qualquer empresa que tenha uma estrutura acionária semelhante a ela. Porque se você for ver esse gráfico aqui de ações em circulação,
que as informações vêm direto da Morningstar, que é uma grande empresa que fornece dados das empresas, você vai ver isso aqui, no caso do Shake Shack. Que é uma. Parece que houve uma diluição acionária gigantesca, né? Saiu de cerca ali de 11 milhões de ações na IPO para 40 hoje. Então você pode ler e falar, nossa, então essa é uma empresa que faz muito follow-on e dilui muito acionista, já não é uma empresa muito interessante de se analisar, certo? Errado. E o motivo é bem simples, inclusive. Bem, voltando. O motivo é bem simples, na verdade. Porque quando a Shake Shack fez a IPO, ela teve uma estrutura acionária diferente do que se convenciona a ver no Brasil e lá fora, tá? No Brasil isso é um pouco mais raro, porque a gente tem essa incentiva aí no mercado, uma única classe de ações, etc. Mas quando o Shake Shack saiu na bolsa, né, fez seu IPO, ela tinha duas classes de ações, a classe A e a classe B. Qual a diferença entre elas? A classe A era as ações negociadas em bolsa, que todo investidor tem direito aos direitos econômicos da empresa e não tem direito a voto. Ou se tem direito a voto, é uma parte menor, enfim, que seja, não lembro muito bem, mas acho que não tem direito a voto. E tem a classe B, que são as ações dos acionistas originais da companhia e que não são negociados em bolsa. E por contrapartida tem direito a voto e não tem direitos econômicos sobre a Shake Shack, mas tem sobre a holding da Shake Shack. É uma contabilidade um pouco confusa. Mas resumindo, na prática, tinha essas duas classes de ações. A classe A dos acionistas e investidores, e a classe B dos donos. E aí dava direito a voto. E o que você vê aqui, nesse gráfico, é só as ações de classe A. Porque ao longo do tempo, tinha uma cláusula em que essas ações de classe B dos acionistas originais, eles poderiam ser convertidos para ações de classe A. Que aí teriam liquidez em bolsa, teriam uma forma distinta de direitos econômicos, etc. Então, você poderia trocar uma ação de classe B por uma ação de classe A. Ambas com direitos econômicos de formas distintas, para questões tributárias e tal, mas o mesmo direito econômico. Então, o que a gente vê aqui não é uma quantidade de ações em circulação, e sim a quantidade de ações da classe A em circulação, porque ao longo do tempo, muitas ações de classe B foram convertidas pelos acionistas originais em classe A. Então era como se, tipo, no início, tinha 12 milhões de ações classe A e 36 milhões classe B. E hoje é 40 milhões classe A e 8 milhões classe B. Então, na prática, parece que houve uma baita diluição. Mas na verdade não. Não houve diluição. Quer dizer, teve uma diluição de 18% ao longo do tempo. A diluição real foi 18%. Então era como se hoje tem, acho que é 40 milhões classe A e 48 milhões classe B. Então antes era como se fosse 11 milhões classe A e 32 classe B. Entendeu? Aí era 43, 42. Por isso vocês entenderam. Mas então, lá fora você tem que ter um pouco mais de pé atrás nisso aqui, tá? Porque pode ser um caso desses, em que esteja classificando só as ações dos que está disponível em bolsa, mas tem outra classe de ações conversível 1 para 1, e aí, à medida que essas ações estão sendo convertidas, parece que tem uma diluição que não existe, tá? E essa é uma coisa um pouco difícil de se ver, inclusive, tá? Eu vou dar meu exemplo. Eu só consegui porque eu perguntei pro Gemini, tá? Eu tenho o Gemini Plus, né? Só uma coisa, eu não uso o Gemini para fazer minhas análises, eu só uso o Gemini para uma dúvida ou outra. Por exemplo, o nome desse chat é qual taxa de conversão de Bitcoin FCO. Então eu não queria fazer a conta no papel, aí eu falei, me dá a conta aí. Eu só uso o Gemini para esse tipo de coisa. Algum termo que eu não conheça, só para saber, por exemplo, algum termo do fluxo de caixa em inglês, que eu queria saber qual é o equivalente em português, ou próximo, alguma conta e tal. Então a análise sou eu que faço, eu não peço pro Gemini. Mas sempre que eu tenho alguma dúvida terminológica, eu pergunto pro Gemini. E no caso das ações foi isso. Tá? Eu não descobri vendo algum documento, não. Eu perguntei pro Gemini porque eu tava achando isso aqui estranho, porque não tava refletido no lucro por ação coisa diferente. Aí ele me explicou. Então, essa é uma coisa que é tão pouco difícil de se ver, você vai ter que também dar seus pulos além dos documentos oficiais, tá? Isso cada vez mais importante. Mas é, da governança no geral, a gente já viu, né? Receita muito concentrada nos Estados Unidos, porque a operação internacional, que é grande, ocorre muito via royalties, que receita um pouco para a companhia. Então, essa é uma coisa um pouco problemática, porque a empresa ela planeja se expandir daqui para frente com metade das operações sendo franqueadas, então é uma coisa que já não é muito interessante, tá? Uma coisa para se ficar atento. Pode ser uma coisa estratégica inicialmente, mas não na perpetuidade.
A liquidez é muito boa, a diluição teve um aumento de 18% da base acionária desde o IPO, não tudo isso aqui. E desde 2020 teve 5,5% de follow-on de verdade ali, que foi por conta de stock-based compensation, que a gente já vai entrar nisso depois, tá? A cotação não importa. E é isso, tá? Agora nós vamos aqui para os números da companhia, certo? Desde os primeiros números que nós temos, que são de 2012, tá? E aqui a gente já vê uma coisa que é um pouco. Se você bate o olho e você já sabe mais ou menos como analisa, você já percebe. A gente não vê um exemplo muito sólido de escala alavancagem operacional por aqui. Porque qual é um dos principais ganhos que você pode gerar para o acionista? Qual é a principal, assim, principal vantagem que você pode gerar para o acionista, né, no quesito de geração de valor? É você utilizar todas as suas vantagens competitivas que você constrói ao longo do tempo, etc, etc, a constrói ativamente, né? E você consiga crescer, ao mesmo crescer o seu volume de vendas, né, a receita, aumentar o escopo da empresa, ao mesmo tempo em que esse crescimento seja rentável, né, gerando uma lucratividade grande, rentabilizando muito esse crescimento. Então, por exemplo, vamos pegar a empresa mesmo do último vídeo. De novo, óbvio, são análises completamente diferentes. Essa empresa que eu tô pegando aqui tem seus próprios problemas que tem que ser analisados, mas a Ferrari é um caso bem forte disso. Se você for pegar aqui, ó, por conta de muitos fatores, tudo que ela construiu ao longo do tempo e tal, coincidentemente também de 2012, o primeiro ano. Mas você vê que um crescimento de 190% de receita, que de EBITDA gerou 230, né? Você vê uma expansão de margens ao longo do... Nossa, inclusive, eu baixo esse número. Não tinha esse número disponível quando eu fiz o vídeo. É uma boa vez, só que, nossa, a margem bruta cresceu bastante. Tem que, ó, fiz o vídeo semana passada, quem viu e gostou, fica aí de dica. Nossa, receita de 8 bi. Tem alguma coisa estranha aqui. Enfim, deve ter algum recorrente. Mas o ponto é, até 2024 pelo menos, né, aí eu já fiz análise, 140% de receita, 250% de EBITDA, lucro operacional. Então a gente vê um crescimento que, mesmo que não seja um crescimento ok, mas mesmo que não seja muito grande, você consegue gerar uma rentabilidade forte nesse crescimento e gerar um valor para o acionista, né, mostrado no lucro, maior do que o seu próprio crescimento. Então, é um crescimento que você gera valor não só por crescer, mas também por tornar as suas operações mais eficientes, turbinando muito o ganho para o acionista. Essa é uma coisa que já não dá para ver aqui, tá? Não dá para ver uma escala, uma alavancagem operacional consistente por aqui, né? Se for pegar aqui, ó, a receita, 2.300%. Quanto de... É que é complicado também numa empresa como essas, porque a base do EBITDA é muito baixa. Mas, ó, aqui, 2.300% de receita, teve 2.200% de EBITDA. Claro, são bases baixas, porque a empresa aqui era muito pequena, né, lá em 2012. Mas, mesmo assim, se for pegar qualquer ano base, você vê uma tendência de não aumentar muito, ou de ficar muito parelho, né? Tanto que, se você for pegando consolidado, ó, 28% ao ano de receita, 27% de lucro bruto, 27% de EBITDA. Não é um crescimento que consegue rentabilizar. E essa é uma coisa, especialmente para o Shake Shack problemática, porque é uma empresa que cresceu muito. Né? Olha o quanto a receita multiplicou. Era uma empresa minúscula e agora já é uma empresa grande, que está um pouco maturando suas operações, já é uma empresa muito relevante. E ela não conseguiu ganhar escala e gerar alavancagens operacionais com controle de custos ao longo do tempo. Pelo contrário, ela perdeu margem, né? Ela chegou aqui a 32% de margem bruta em 2015, e desde então ela caiu a margem pra caramba, né? Se você for pegar do ápice da margem bruta dela, quando era uma empresa muito menor, a receita líquida aumentou 600%, o lucro bruto não aumentou 500%. Pode não parecer muita coisa, mas isso ao longo de uma década, né? Então, essa é uma coisa que pesa. De 32% para 25% é uma corrosão de 7 pontos de margem bruta. Não é uma coisa. Não é brincadeira. Então, já é uma coisa para ficar de alerta por aqui, né? Que, que é uma empresa que não tá conseguindo crescer de forma rentável. Quer dizer, rentável sim, porque não dá prejuízo, né? Tem alguns prejuízos aqui no lucro líquido, mas a gente já entra nesse ponto daqui a pouco. Não é uma empresa que consegue aumentar a sua eficiência e a rentabilidade da sua operação. Isso é uma coisa estranha. Principalmente para uma empresa que, né, uma das principais vantagens competitivas em teoria seria a sua marca premium. Mas isso a gente já vai entrar depois, né? O ponto é,
Se você for pegar o ritmo do crescimento da receita, você basicamente consegue dividir em 4 etapas. Primeira que é a etapa aqui de 2012, 2015, que foi um crescimento de 50% ao ano, que foi quando a empresa, essa é uma empresa muito pequena e conseguiu crescer muito rápido, tá? Aí um retorno de 50% ao ano bem forte. Só que aí, né, chegou num ponto que a empresa não conseguia mais crescer 50% ao ano, é impossível você fazer isso. Né, chega num ponto de estrutura que você não consegue crescer tanto. Aí a empresa começou a arrefecer um pouco do seu crescimento com 33% ao ano. Beleza. E aí, com um crescimento ainda muito, muito, muito forte, mas não é o mesmo crescimento de antes, e tudo bem também. Porque, de novo, antes era uma empresa muito menor, não tem como você crescer tanto assim, a não ser que seja uma coisa muito extraordinária, muito pontual. Mas pra um negócio tão monótono quanto o Check, né, que não tem uma. Nossa, tem a venda de crescimento de A. Não, não é o caso. Então, já é uma coisa um pouco normal. Aí, óbvio, ignora a pandemia, né? Que, obviamente, que uma rede de fast food de lanchonete vai se prejudicar muito na pandemia, não tem nem muito o que considerar. Em 2021, que ela conseguiu recuperar, né, do baque da receita. E aqui a gente já vê um crescimento menor de receita, né? Já vê um crescimento de 17%. Nos últimos anos, tendo um crescimento até relativamente menor, né? 12% no último ano. Cerca de. Não é tanto 10, tá? Deve estar algum não recorrente aqui. Mas fica ali na faixa dos 12 e 15%. Que não é um crescimento muito forte, mas você já consegue ver que o ritmo do crescimento é menor, a operação já está consolidando um pouco mais, ela já está querendo crescer mais com franquia, não tanto com operação própria. Então você já vê que foi uma empresa de crescimento muito acelerado por muito tempo, até 2019 dá para considerar isso. Aí de 2021 para cá tem crescido muito forte também, não muito forte, mas tem crescido forte também, mas já numa tendência de acomodar um pouquinho mais, apostar um pouco mais em franqueados e etc e tal. Tá? Não é a mesma empresa de 12, 13 anos atrás, tá? Só que aqui que pega um pouco pra mim, e porque a minha nota não é muito boa, né? Que você vê um pouco, você vê um descompasso um pouco nisso em relação ao lucro bruto. Porque o lucro bruto é um dos principais pontos a se analisar numa empresa como Shake Shack. Porque o principal ponto de veículo de geração de valor para uma empresa como Shake Shack seria a sua marca, né? Você tem uma marca forte, com insumos frescos, você conseguiria, né, em teoria, você conseguiria com essa marca forte e com essa vantagem de ter insumos mais frescos e tal, você conseguiria chamar mais clientes, você conseguiria trazer uma maior demanda, um maior reconhecimento para sua empresa, para o seu serviço, para o seu produto, e assim você conseguiria cobrar mais pelo seu produto do que os seus concorrentes e ter uma margem maior, né? Só que aqui a gente não vê muito isso, né? Porque não é uma margem excepcionalmente alta, nunca foi, mas tudo bem. Isso não é uma coisa necessariamente ruim, né? Se você tem uma margem baixa ou não tão alta. Só que é uma empresa que ao longo do tempo você não viu essa margem bruta crescendo. Então foi uma empresa que é baseada em marca, em escala muito também, né, dos insumos e tudo mais. Então é uma empresa que as vantagens competitivas seriam a escala do crescimento, a marca cada vez mais se impondo, crescendo, assim, conseguindo rentabilizar mais, conseguindo chamar mais a atenção das pessoas, conseguindo chamar mais demanda, e assim, você conseguindo cobrar mais pelo seu produto, aumentando a margem bruta. E essas duas coisas a gente não vê. Porque a empresa em 2012, quando tinha uma marca muito menos forte, porque era uma empresa menor, muito menos escala, porque era uma empresa menor, e né, não tinha essas duas vantagens da escala e da marca, tinha uma margem bruta maior, né? Era uma empresa muito, muito menor e mesmo assim tinha uma margem maior, né? De 2012 a 2015, a empresa conseguiu crescer muito forte em sua margem bruta, né? Cresceu 280% do lucro bruto frente a 240% da receita. Né? Pode não parecer muita coisa, mas considerando os números pequenos da empresa, fez a margem expandir de 28% para 32%. Só que de 2015 para 2019, você já viu uma redução muito forte desse lucro bruto. Então, quando a empresa parou de crescer num nível de startup, começou a crescer num nível de empresa em franco crescimento, ela não conseguiu crescer com rentabilidade. Não conseguiu. Ela cresceu perdendo muito na margem bruta, que era o ponto em que era para ela mais ganhar por causa da escala e por causa da marca. Mas ela não conseguiu. A receita triplicou, 210%, lucro bruto 150%. Isso ao longo, né, de 5 anos. Eu geralmente falo anual, mas é que como os números são muito altos, porque são números pequenos, se você pegar o retorno anual não vai ficar muito gráfico, né? Que se vê. Mas então é uma empresa que perdeu muito a margem, né? E se você for pegar, você pode falar, Fernando, mas pode ter algum fator específico da empresa. Não é o caso. Se a gente for aqui. Eu abri a aba errada.
Se você for aqui pegar o site de RI da Shake Shack, vamos lá. Pegar o. Ó, cadê aqui? Financials Quarterly Results. Vamos pegar os resultados de 2019, né? O último TRI de 2019. Porque, claro, não vou pegar 2020 como exemplo de corrosão de margem, porque é 2020, né? Não preciso nem explicar. Mas se você for pegar, cara, o press release. Antes eles não tinham o shareholder letter, que é um documento que é basicamente o release deles. Antes eles só tinham o press release. Se você for pegar o press release, onde que eles mostram aqui, ó? Tem aqui, blá blá blá. Tem algum momento que eles falam, ó. Shake Shack, strong performance, blá blá blá. Operating income. Aqui, ó. Essa percentage of check sales, check level operating profit margins, que é o equivalente à margem bruta deles, hoje eles chamam de restaurant level profit margin. Antes eles chamavam de check level operating profit margins. Caiu para 20,4%. E isso por causa desses fatores. Aumento nos custos de papel, embalagem e comida, né, por conta de alguns produtos e tal, e inflação dos insumos de custo geral, né, estão falando de um monte de insumo que aumentou o preço, aumento dos custos relacionados a trabalho, né, a mão de obra, e também aumento de despesas por causa de questão de fiscal, tipo de contabilidade fiscal. Mas enfim, você consegue ver aqui que, nossa, caiu muito a margem, por quê? Inflação. Basicamente, inflação de mão de obra, né, dos custos da mão de obra e dos insumos. Por isso que, por isso que caiu muito mais em 2019 e também ao longo do tempo, né? Esse período aqui. Foi por isso que caiu. Mas se era isso o motivo do porquê a margem caiu, já dá pra acender um alerta vermelho aqui, né? Se você tem os seus insumos, o seu custo do seu produto aumentando, mas você é uma marca forte, com escala, não era pra você conseguir repassar esse preço, pô, pelo menos, né, não, pelo menos você abater parcialmente esse aumento dos custos? Porque esse é o principal ponto da gente, é que não, nós somos uma marca forte, com insumos frescos e tal. Mas então por que quando teve uma inflação nos custos a margem caiu tanto? De 32 para 25% ao longo de anos. Com a empresa triplicando de receita, ela perdeu rentabilidade. Sendo que ela tem essa marca. Já dá pra perceber que essa marca premium dela não existe muito na prática, né? Ela não consegue exercer essa, esse suposto diferencial da marca para conseguir passar por isso pro consumidor. Então, na prática, não é uma marca forte, né? Pode ser uma marca reconhecida, mas que não impulsiona a venda, não impulsiona a rentabilidade, então não é uma marca forte na prática. E antes que vocês venham falar, né? Alguns possam falar, nossa, mas olha aqui, nos últimos 5 anos, né? Pô, o lucro bruto aumentou 150% e a receita nem chegou a dobrar. Então a empresa tá expandindo margem e tá conseguindo exercer essa marca. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Assim, a gente tava voltando de margens pré-pandêmicas. Essa expansão de margem que teve até 2025 não chegou, não chegou a levar, a voltar aos níveis de 2018. Depois de 5 anos recuperando margem por causa da pandemia, que é um evento que baixou muito a margem de todo mundo por motivos óbvios, se conseguiu depois de 5 anos voltar aos níveis pré-pandêmicos. Então não dá para considerar isso uma expansão de margem real. Só tá voltando para os níveis pré-pandemia. Então, só que não dá pra falar que, nossa, alavancagem operacional, ou, né, como a marca é forte, não. Voltou ao nível pra pandemia. Então, aqui a gente já vê isso, né? Que não é uma coisa muito interessante. Então, a receita sobe, mas o lucro bruto não tem uma alavancagem operacional. Pelo contrário, teve uma correção de margem bruta. Aí, ao mesmo tempo, você pode falar, tá, então ela não conseguiu rentabilizar no lucro bruto. Né? Ela teve uma correção de margem bruta. Mas, se a empresa for boa, ela pode conseguir fazer esse aumento no lucro bruto ser abatido pelo custo, né, pelo custo administrativo, ou seja, o custo administrativo não cresce tanto. E assim, mesmo que você tenha uma certa desalavancagem operacional entre a receita líquida e o lucro bruto, por conta desse controle de custos no custo operacional, você teria um lucro operacional crescendo acima da receita líquida e teria uma alavancagem operacional ali meio bagunçada. Mas não é o caso também não. Olha aqui a receita, o SG&A. Também cresceu no mesmo nível da receita. 2.300% de aumento e subiu no mesmo nível da receita. Então você tinha um nível assim de receita líquida, o custo bruto aumentou em níveis até maiores
e aí o lucro né, aumentou, mas aumentou abaixo, porque a margem caiu, e o custo administrativo cresceu na mesma medida, até maior, né, em relação ao lucro bruto. Aí a margem operacional também, né, não aumentou abaixo da receita. E a margem operacional, né, teve ali uma contração, mas aí em 2016 né, teve a expansão definitiva, deve ter tido alguma questão contábil aqui. Aí depois caiu a margem operacional de 16 para 11 e agora voltou aos 12, que é um pouquinho mais de 2019, um pouco menos de 2018, mesmo cenário. Então você já percebe aqui um ponto, né? É um crescimento muito, muito forte de top line. É um crescimento muito forte de top line porque a empresa era pequena e tá abrindo loja, abrindo loja, abrindo loja. O que pode parecer interessante, mas, meu, não tem escala, não tem alavancagem operacional nenhuma. Né, que faz esses números meio montanha-russa aqui. E... Então já não é uma empresa que parece muito interessante, né? Porque já não parece ser uma empresa que gera valor para além de vamos abrir loja de forma maluca e é isso aí. Só que não é isso, né, que a gente espera de uma empresa que, pô, tenha vantagens competitivas de longo prazo que vão gerar valor para acionista na perpetuidade. Não. Esse ciclo eventualmente vai acabar. A gente já tá crescendo um pouco menos do que antes, já tá expandindo muito via franqueado, que receita pouco. Então, meu, pode ter uma projeção de crescer e rentabilizar um pouco, né? Porque a base de comparação está muito baixa do lucro bruto, do lucro operacional. Pode ter essa projeção de crescer um pouco nos próximos anos, rentabilizar um pouco melhor por causa dessa base de comparação baixa, mas no longo prazo, cadê a vantagem competitiva? Já teve histórico de corrosão de margem num período de aumento, suposto aumento forte de escala por causa de receita triplicou. Imagina a empresa estabilizada, né? É uma empresa que não parece ter vantagem competitiva que consiga se sustentar no longo prazo. Tanto que hoje o que mais chama atenção na empresa é que ela está crescendo por força bruta, abrindo nova loja, abrindo nova loja. Mas não é uma coisa que acontece para sempre, e é uma coisa que não está acontecendo com muita rentabilidade, está mais na força bruta. E como ela vai conseguir manter isso se num período de alto crescimento que era para ela estar ganhando escala, ela perdeu margem? Qual a perspectiva dela ser uma empresa vencedora, né? No longo prazo, que consiga gerar e sustentar vantagens competitivas? Não parece ter. Mas só uma empresa que atua no setor de varejo, né, de certa forma, aí ela consegue gerar caixa para abrir novas unidades. Aí vai abrindo, mas sem rentabilidade significante, né? Só ali mantendo e correndo um pouco. Mas sem nenhuma vantagem competitiva visível, porque a gente vê que os números não corroboram a tese de marca-prêmio. Não tem um controle de custo interessante, o lucro bruto cai mesmo no período em que a empresa deveria estar ganhando escala, né? Tá expandindo agora porque a base de comparação é muito baixa. Aí por isso o lucro operacional fica errante aqui, né? Tipo, voltou forte aqui por causa da base de comparação baixa, mas e assim, é uma empresa que né, tem números baixos ainda assim. Então já parece um pouco difícil de você ver uma geração de valor aqui, né? Tem uma coisa que atrapalha um pouco de ver os números da empresa, que é essa depreciação e amortização, tá? Mesmo que eu esteja atacando pau na empresa, muita gente deve estar falando assim, não, mas olha o EBIT já mostra que essa empresa é ruim. Não, tá? Porque essa depreciação e amortização é completamente superestimada. Por um motivo simples. Se você for pegar o balanço, né, a DFP, não é DFP, né, o 20K, enfim, o 20K da Shake Shack, você vai ver que 70% do saldo de ativos a serem depreciados e amortizados deles são leasehold improvements, que em português seria o equivalente a benfeitorias em imóveis de terceiros. Que é quando você aluga um imóvel, né, para você fazer a loja, enfim, que seja, e aí você faz melhorias no imóvel para você operar o seu comércio. Só que 70% da dessa amortização basicamente vem disso. Só que isso não é uma coisa muito viável, né? Não é uma coisa quer dizer, não é uma coisa viável, mas não é uma coisa que reflete bem a operação da companhia, porque eu peguei lá, e eu achei nas informações que o prazo médio de contrato dos aluguéis da Shake Shack são 9 anos, 8,7. Enfim, vamos falar 9 anos. Aí o que acontece? A Shake Shack vai lá, aluga o imóvel, e antes de abrir, eles fazem um monte de reforma, troca piso, troca tubulação, foi cacete a 4, pra conseguir operar ali. Aí vai lá e coloca pra operar. E aí esse piso, essa tubulação que eles fizeram, eles vão depreciando por 9 anos, porque é o prazo do contrato de aluguel. Só que daqui a 9 anos, quando esse contrato acabar, ele vai ser renovado, muito provavelmente, porque a empresa vai continuar operando a loja, né? Só que esse gasto com piso e tubulação, ele não vai ser reposto, né? Porque né, essa benfeitoria ela é depreciada pelo prazo do contrato. Só que daqui a 9 anos você não vai precisar trocar de novo a tubulação, o piso e tudo de novo. Aquilo ali tá feito.
É um pouco parecido com o caso da Smart Fit. A Smart Fit ela tem uma depreciação, amortização alta, super estimada, porque ela está depreciando os custos de obra. Só que ela não vai ficar fazendo o custo de obra o tempo todo. Daqui a 10 anos, quando ela for renovar o contrato, ela não vai precisar fazer toda a obra para fazer toda a academia do zero de novo. A mesma lógica se aplica ao Shake Shack. Daqui a 9 anos, quando eles forem renovar, eles não vão precisar fazer todas as obras que eles fizeram para inaugurar a loja. Então, por conta disso, isso aqui está muito superestimado. Muito do que está depreciado aqui são esses gastos que não vão ser repostos no futuro, né? Então, basicamente, a depreciação e amortização é muito superestimada e não é uma boa métrica de analisar os resultados da companhia. O melhor é o EBITDA, tá? Não é uma coisa que é 100% superestimada, porque cerca de 30% da depreciação e amortização não é isso, então isso aí você pode considerar uma depreciação e amortização justa. Quer dizer, tem uns 12% de software, mas enfim. E antes que eu ia perguntar, é só 4% de lease, tá? Porque a gente vai entrar nisso depois. Mas então, lease, custo de aluguel, não é o que entra nesse DIA, muito, tá? Mas você pode falar, nossa, então, eu gosto de desconsiderar bastante coisa como DIA. Mais ou menos, porque hoje também parece que a DIA tá mais superestimada do que realmente tá. Se você for pegar o CAPEX de 2024, você vai ver que eles gastaram 135 milhões em CAPEX. Só que ao mesmo tempo eles abriram 43 lojas próprias no custo médio de 2,4 milhões. Que isso multiplicando a 103 milhões. Então você pode falar, pô, então 103 milhões para CAPEX de expansão e 103 para CAPEX de expansão e 32 para manutenção. Sendo que a depreciação e amortização está 105. Então só um terço da depreciação e amortização é realmente gasto a reposto. Então vamos sempre desconsiderar 2 terços de depreciação e amortização. Não, tá errado. Por um motivo simples. A empresa está cada vez mais abrindo lojas. E Então, quanto mais você abre novas lojas, mais você deprecia esses ativos que daqui a 9 anos não vão ser trocados. E não só isso, mas também você vai cada vez mais depreciando equipamentos que aí sim vão ser trocados, como fritadeiras, essas coisas. Só que esses gastos não entram hoje. A fritadeira que está sendo trocada agora é a fritadeira de 5 anos atrás, quando ela abriu 20 lojas. Agora ela está abrindo 70. Então, ela já está depreciando o ativo que ela, do hoje, de 105 milhões. Já está a fritadeira que ela comprou hoje, sendo depreciada, só que ela só vai trocar daqui a 5, 7 anos. E agora ela só está trocando mesmo, de fato, entrando no CAPEX de manutenção, a fritadeira das 20 lojas que ela abriu 5 anos atrás. Sendo que esse ano abriu 70. Não são esses exatamente os números, mas é basicamente essa a ideia, né? O CAPEX de manutenção ele tá baixo, porque ele tá substituindo ativos baseado em lojas de anos em que se abriram menos lojas do que se estão abrindo agora e que já estão depreciando. Então não é também um terço só que realmente você tem que considerar. Eu estou uma estimativa conservadora de metade dessa depreciação e amortização ser real, ser efetiva mesmo. Tá. Mas então não pequem pela falta nem pequem pelo excesso. Considerem que a depreciação e amortização da Shake Shack é algo à parte, é uma coisa que você tem que analisar individualmente, é um pouco complexo, mas é isso. É um pouco superestimada por causa dessa quantidade cavalar de leasehold improvements, é cerca de 70% da depreciação e amortização vindo de lá. Só que também não é um terço só, não é só tipo um terço que é para repor, porque também está numa base baixa de reposição, considerando que muitas lojas estão sendo abertas agora muito mais do que antes, etc. Ok, entenderam? Perfeito. Tá? Aí sobre o resultado financeiro. O resultado financeiro dela você pode desconsiderar. Tá? Dá pra ver aqui, né, que é -2. Só que é basicamente nulo, tá? Porque a empresa não tem dívida. Aí você pode estar falando, não, Fernando, mas aqui tem dívida líquida aqui. Só que não. Porque, olha aqui, né? Essa dívida líquida é com o lease. E o lease, vamos pegar aqui 2024, 476 milhões de dívida líquida, por causa do caixa e tal, e 550 milhões de lease. Se você tirar o lease dessa dívida líquida, você tem dívida líquida negativa. Ou seja, desconsiderando o lease, que é custo de aluguel, né, que isso é considerado juros, dívida, uma questão contábil, mas na prática é meio como se fosse um custo da própria empresa, se você desconsiderar esse custo com lease, a empresa tem dívida líquida negativa, porque o que ela tem de dívida é menos do que ela tem de caixa. Pois o resultado financeiro aqui é irrisório, tá? É só uma coisinha ou outra ali que nem vale muito a pena se dar uma olhada. Certo? Certo. Então, bem, vamos pegar aqui o roteirinho só para ver se deixa alguma coisa passar. Sempre lembrando, vejam um roteirinho, é importante. Receita líquida sobe 28% desde 2012, ao ano, né?
dividido em etapas. 2012 e 2015, 50% ao ano, porque a empresa era pequena, receita líquida de só 57 milhões. Alto crescimento com certa escala de rentabilidade. 2015 e 2019, 33% ao ano de crescimento, mas menos acelerado, visto que a empresa aumentou de porte e perda massiva de margens, né, de 32% para 25%. Em 2021 e 2025, 17% ao ano de crescimento, crescimento alto, mas não tão forte, cooperação amadurecendo e receita líquida aumentando cada vez menos, né, principalmente com essa frente de aumentar exposição a franqueados, que não receitam muito para a empresa. Lucro bruto sobe 27% ao ano desde 2012 e nas mesmas etapas, né, não mais, vamos corrigir aqui, nas mesmas etapas, 55% ao ano, né, frente a 50% da receita, então margem bruta sai de 28% para 32%, rentabilizando os ganhos de margens. Aí de 2015 a 2019, 25% ao ano, a empresa perde margens, né, caindo margem de 32% bruta para 25%, por conta do aumento dos custos e a empresa não conseguir repassar, né? Que foi o que eu já falei, né? Mostra que a marca não é tão forte assim. Né? Exemplo do quarto trimestre de 2019 que eu mostrei para vocês aqui. 2020 e 2025 aumentou, né? 25% ao ano frente a 17% da receita, mas é porque, né? Era uma base de comparação muito baixa de margem bruta e, porque, né, tanto se você for ver, só voltou aos níveis pré-pandemia e numa margem bem ruim, né, num número bem ruim, né? É uma prova que você pode estar falando, mas isso é uma coisa que setorial da companhia, né? Não tem muito o que fazer. Não é o caso, tá? Se você for pegar aqui no próprio setor de né, fast food, lanchonete, etc., você vê o Chipotle, que é uma fast food de comida mexicana, né, basicamente. Se você for pegar aqui, cara, o Chipotle ele tem suas próprias particularidades e tal, né, nesses períodos, de 2012 pra cá e tal. Que não vamos entrar nesse mérito aqui, porque precisaria de uma análise só dela. Mas se você for ver, ó, eles conseguiram recuperar a margem para além do que estava no nível pré-pandêmico, né? Então, se você for pegar 2024 também, ó, era 27% de margem para em 2024. Em 2019 era 20%. Então o Chipotle ele conseguiu recuperar suas margens para além do nível pandêmico. Claro, não foi margem da história, né? Coisa foi, mas mais igual a 2010 e tal, quando era uma empresa menor. Então tem que ver quais eram as características do próprio negócio da companhia. Tem suas peculiaridades, mas ela conseguiu. Uma empresa basicamente do mesmo setor, né? De rede de fast foods e tal. E ela conseguiu recuperar sua margem para além do nível pré-pandêmico. O Shake Shack não conseguiu, né? O Shake Shack não estagnou, né? Pode voltar a crescer, mas está crescendo num ritmo bem mais lento. E não só isso, mas a empresa divulga seus guidances, né? E não tinha previsão do Restaurant Profit Margin, Restaurant Level Profit Margin, que é basicamente o equivalente deles no MB, na margem bruta, porque eles ajustam a porra toda, essa é uma coisa que eu vou falar, inclusive. Não tinha previsão de subir. Só no último guidance que eles projetaram um crescimento, mas antes eles não falavam que ia crescer, que ia ficar na casa dos 22%, que seria o equivalente aos 24 a 25 que seja. E aí no último guidance eles falaram que vão aumentar 0,5% ao ano por 3 anos, pra ficar 24 basicamente. 23,5, aí 26 talvez isso aqui. Mas a gente não sabe como isso vai acontecer, não deram explicações nem nada, por muito tempo ficou ali estagnado. Esse guidance de 22% de Restaurant Level Profit Margin. Então é uma coisa que nem a empresa tem muita confiança que ela vai crescer mais, né? Que ela vai conseguir recuperar as margens que ela já teve. O que é preocupante, né? Que é uma empresa hoje muito maior, com muito mais escala, deveria ter muito mais poder de marca. E não tem previsão de chegar nem perto. Não é nem que, pô, talvez não supere. Não, é não chegar nem perto. Isso é uma coisa estranha, né? Aí, enfim. O SG&A cresceu 28% ao ano desde 2012, ali nas mesmas etapas. 76% ao ano versus 55, 50, né, respectivamente do lucro da receita líquida. A empresa aumentava muito de porte, né, natural, crescer bastante esse SG&A. Aí depois 15% ao ano, né, de 2015 e 2019, frente a 25% do lucro bruto. Aí teve uma alavancagem operacional bem considerável, né. Você vê aqui que teve uma alavancagem operacional forte, né, que dá pra ver bem por aqui, né, 37% de lucro bruto, 150 de EBITDA. Então, dá pra ver que aqui teve uma alavancagem operacional mais forte. Mas que foi caindo com o tempo, né? Foi uma coisa de 2015 pra 2016 e depois meio que se perdeu. Essa é uma coisa pra ficar de olho também. E de 2021 pra cá, um pouco a mesma coisa, né? Ela conseguiu uma certa alavancagem operacional, né? Dobrou, né, a margem operacional e tal. Mas foi basicamente porque,
né? Como tá aqui, inclusive, cadê? É, de 2022 para cá, o lucro bruto cresceu 24% ao ano contra 12% ao ano do CDNA. Aí essa diferença fez o lucro operacional crescer. Mas o lucro bruto ele cresceu por causa da recuperação da margem bruta. Então, o SG&A ele cresceu menos que o lucro bruto porque a base de comparação do lucro bruto e da margem bruta era muito baixa. E então, né, não é como se fosse um controle de custos excepcional. Não, o lucro bruto estava muito comprimido. Né? Então não dá para falar que é um mérito da empresa que é alavancagem operacional, certo? Enfim, aí o lucro operacional subiu 27% desde 2012, mesma coisa aqui, né? Nas mesmas etapas, 34%, né, frente a 50% da receita, desalavancagem operacional diante do crescimento da empresa, normal, né, aumentando de porte. Depois, 40% ao ano frente a 25% do lucro bruto, alavancagem operacional sutil, mas, não sutil, né, uma alavancagem operacional forte, mas a base de deterioração da margem bruta, já era uma coisa para ficar de olho. E desde 2021, 39% a mais de margem bruta ao ano, né? Margem bruta, de lucro operacional ao ano. Mas é porque, de novo, a comparação, né? É uma base de comparação muito baixa do lucro bruto, então não dá nem pra considerar. Enfim, depreciação e amortização é extremamente alta, mas superestimada. 4% apenas aluguel, enquanto 12% da software TI, além de que 70% de property e equipment a serem depreciados é leasehold improvements, ou seja, benfeitorias em imóveis de terceiros, depreciados pelo prazo de contrato do aluguel, média de 8,7 anos, que são renovados ao final, parando de haver depreciação e amortização dias depois, como reformas nas unidades, que não têm em sua maioria a se repetir pós renovação do contrato, no caso do Shake Shack. Também já expliquei sobre isso. EBITDA, a melhor métrica para acompanhar o resultado da companhia, cerca de 50% da DIA é superestimada na perpetuidade. Dos 135 milhões de CAPEX em 2024, 103 milhões foi para expansão, abertura de 42 lojas próprias com custo de 2,4 milhões por loja, na verdade 43, não 42, vou corrigir aqui. E apenas 32 milhões por manutenção, sendo que o DIA foi de 105 milhões. Ou seja, 70% não foi necessário repor, mas não será sempre assim, pois a abertura de lojas está crescendo cada vez mais e, naturalmente, maquinários afins a serem repostos só serão repostos daqui a anos, e o número de lojas com maquinário a ser reposto agora é menor que o número de lojas que estão sendo abertas hoje e que já estão depreciando seus ativos hoje, certo? Resultado financeiro nulo ao longo da história, dívida líquida sempre negativa, a única dívida líquida que existe é leasing, então, enfim, não dá para considerar como dívida propriamente dita. EBITDA bom proxy de geração de caixa, mas sempre acima do FCO. Por quê? Já vamos entrar aqui no FCO então. Isso aqui a gente não tinha comentado. Cada empresa ela tem sua dinâmica de fluxo de caixa, né? Diferente entre si. No caso, o Shake Shack, ele tem uma... é muito forte, né? Ela tem um fluxo de caixa forte, ela consegue gerar forte caixa para além do EBITDA. Aí pelo motivo é simples. Porque, primeiro que a depressão motivação é forte, então isso reconcilia bem no fluxo de caixa. Mas ao mesmo tempo ela tem um stock-based compensation alto. Então isso é uma coisa que atrapalha. Né? Parece uma coisa, pô, ela gera caixa acima do EBITDA, mas é que aí ela tá reconciliando o stock-based compensation, que já foi computado como SG&A. Então, um custo administrativo ela tá reconciliando como fluxo de caixa, mas é um custo de real, então não dá para considerar como algo a ser reconciliado no fluxo de caixa, porque é um gasto caixa da empresa mesmo, só não é agora. Então, se você for pegar um FCO sem Stock-Based Compensation, qual é o nome do indicador? Stock-Based, não é isso. Stock-Based Compensation. Aqui. Se você for pegar aqui, ó, já a diferença é forte, né? O EBITDA já fica mais... Aqui teve um impairment, tá? Você já vê que já fica mais parelho, né? Não fica tão mais alto assim do que o 162 milhões de EBITDA. Mas aqui tem a questão do impairment de loja também. Mas claro, 99 milhões de EBITDA, 117 fluxo de caixa. Porque é basicamente, a DFC é basicamente, né, fluxo de caixa, no caso, lucro líquido, mais a depreciação e amortização, mais o stock-based compensation, que não deve ser reconciliado, né, um gasto real da empresa, e despesas acruadas, enfim, em contas, não é contas a pagar, mas como se fosse. E como a empresa não tem custo de juros, né, não tem resultado financeiro, tudo que tem de custo de aluguel é repago no próprio FCO. E como, né, resultado financeiro é nulo e imposto é baixo, ela consegue gerar o caixa para além do EBITDA. Mas não é uma coisa que necessariamente é muito boa. Que, assim, é boa para ela conseguir aumentar o número de lojas que ela consegue abrir. Ela consegue abrir mais lojas porque o fluxo de caixa dela é forte comparado ao EBITDA.
então ela consegue abrir mais lojas e crescer. Mas, como eu disse, ela cresce mais na força bruta, sem rentabilidade, ela já teve histórico de corrosão de margem, é difícil você ver essa empresa crescendo no longo prazo, né, na perpetuidade, assim, com vantagens competitivas fortes, que ela consiga executar, porque ela não tá conseguindo executar agora. Ela só tá crescendo porque tá dando mais unidade. Aí mais unidade, mais gente vem, etc. Só que mesmo isso é problemático, como a gente já vai falar depois. Tá? Então, enfim. O fluxo de caixa não tem muito o que ver. Por muito tempo ela teve fluxo de caixa livre negativo, né? Então ela queimou caixa. Mas é uma empresa que não precisa de muito. Não é uma empresa que o CAPEX é baixo para crescer, porque a empresa tem números baixos. Mas como ela conseguiu pegar bastante caixa da IPO e de alguns follow-ons, né? Basicamente esse caixa do follow-on e do IPO cobriu a queima de caixa que ela gerou ao longo de alguns anos, né? Então, e também não foram queimas de caixa muito fortes assim, então, de qualquer forma, né? Teve alguns anos que foi mais, só que bem dentro do caixa ainda. Então queimou um pouco de caixa, mas ali, né, sem nenhum problema, a empresa não tinha dívida, não tinha problema de liquidez nem nada. Então queimou um caixa um pouco alguns anos, caixa de IPO de follow-on, para acelerar o crescimento, mas nada de problemático. Né? Enfim, voltando ali ao que eu falei, né, EBITDA é bom proxy de geração de caixa, mas sempre acima do FCO, pois não há resultado financeiro e há muito depressão amortização e stock-based compensation. Desde 2024, CAPEX dentro do FCO, não cria mais caixa do IPO de follow-on. Crescimento na força bruta, sem escalas ou alavancagens operacionais, mas com CAPEX dentro do FCO, né, nos últimos anos. E o FCO, né, do FCO, né? FCO é igual lucro líquido, mais DIA, mais SBC, mais accrued expenses, né? E aí a gente meio que fecha a questão do painel, né? Porque não tem muito o que falar aqui. A gente já falou um pouco do caixa, o caixa é uma empresa simples de se analisar. Aí, bem, como ela foca em crescer, não tem muito payout, né? Nunca distribui dividendo. Recompra muito baixa e ela, bem, ela recompra muito menos do que ela paga de stock-based compensation. Então, não é uma coisa também para se analisar, certo? E o lucro líquido é baixo por causa da questão da depressão amortização, né? Então, nosso lucro líquido veio muito baixo, mas é por causa da dinâmica de DIA. Se você tirar a dinâmica de DIA, pegar o EBITDA da melhor métrica, você já vê uma linearidade um pouco maior, mas ainda assim bem problemática, né? Mas aí não tem muito o que falar, né? De painel é isso. De painel a gente já não vê grandes, com todo respeito, né? Grandes coisas na companhia. Mas aí a gente entra na questão da tese, né? Que aí consolida um pouco mais a minha percepção negativa da empresa, tá? Aqui não vai ter nem muito o que falar, certo? Enquanto isso, vou beber uma aguinha, porque, né? Precisa. Enfim, falando da companhia em si. A gente já consegue ver alguns problemas para tese da companhia. E, de novo, quando eu falo que a empresa aqui é ruim, né? Falo minha perspectiva negativa, não é necessariamente que ela vai quebrar. É só uma empresa que não aparenta ser uma grande geradora de valor para acionista na perpetuidade, né? Que é o que a gente quer. A gente quer empresas que tenham vantagens competitivas sólidas, que sejam vencedoras e que daqui a 20, 30 anos continuem gerando valor para os seus acionistas. Tenham caminhos claros de crescimento, que consigam consolidar esse crescimento num período de crescimento não tão forte, né? Quando no ciclo de vida das empresas, que a Modera faz, ela já esteja num crescimento mais maduro, um pouco mais estável, ela consiga ainda assim exercer suas vantagens competitivas para maximizar a geração de valor nesses cenários, conseguir se estabilizar, conseguir ali ser uma boa empresa de qualquer forma. É isso que eu digo, né? Quando uma empresa eu não acho boa, é que eu não consigo ver esse horizonte, de que ela vai conseguir executar isso com primor. E por que eu vejo isso no Shake Shack? Por causa de alguns motivos. Né? Alguns eu já falei aqui. De 2015 a 2019, ela teve uma correção forte de margem bruta e por conta de inflação. Sendo que era para ela ter uma marca premium, né? Esse é o posicionamento dela. Então, se ela tem uma, se ela tem uma queda na margem bruta por conta de inflação de custos que ela não conseguiu repassar para o cliente, né? Porque senão não teria caído o lucro bruto. Já mostra que essa tese da marca, da diferenciação do Shake Shack frente aos seus pares não se concretiza, né? E essa expansão agora de margens por causa de custos de, né, mão de obra da loja, né, da lanchonete, etc. É expansão de margem diante de uma base de comparação muito fraca da pandemia. Então a gente não consegue ver ela conseguindo executar essa marca para conseguir rentabilizar mais o negócio, né, conseguir colocar o seu produto como maior diferencial e assim cobrar mais. Então essa tese da marca já cai um pouco por terra aqui. Só que não para por aí na minha visão. Foi o que eu falei. Também, zero perspectiva da margem bruta deles, né? Que é Restaurant Level Profit Margin. Nossa, até no roteiro tá errado, peço perdão.
Agora arrumei. Não, peraí. Ok. Tendo zero perspectiva desse Restaurant Level Profit Margin subir para além da casa dos 22%, ou seja, já mostra que a empresa não tem muita perspectiva de fazer essa margem bruta voltar para os níveis de 2015, 2016, quando ela era uma empresa muito menor, com muito menos poder de escala, muito menos poder de marca. Então, isso já é uma coisa um pouco preocupante, né? Ela não tem nenhuma perspectiva de sequer chegar perto de voltar esses números aqui. Já, assim, um pouco alerta. Além de zero previsão de alavancagem operacionais. Porque se você for ver os guidance dela, ela é muito taxativa. Não vai ter alavancagem operacional. Aqui, ó. Cadê aqui? Eles têm um 4-year guidance, né? O YY guidance. Cadê aqui? Tá aqui. Ó, pra 2025, né? Pro ano seguinte. Aqui, ó. SG&A, 11,5% da receita. Mesma coisa que tá hoje. Restaurant Profit, Level Profit Margin. Também, 22%, né? E detalhe, tem um pouco de sazonalidade, tá? Por isso que no primeiro trimestre tá um Restaurant Level Profit Margin menor. Mas na média do ano fica isso aqui. Aí, Same Store Sales, a gente já vai entrar nisso, tá? Olha que uma receita pouco, né? 200 unidades com 50 milhões de receita, frente a 1,5 bilhão da receita da empresa no total. E ela tá querendo aumentar bastante. Deixa eu dar o zoom, né? Melhor. E ela tá querendo aumentar bem as aberturas de franquia. Mas voltando. Você já vê aqui, ó. Ela não prevê aumento de margem bruta e não prevê redução dos custos administrativos. Então ela já tá falando aqui. Né? Não temos a intenção de fazer alavancagens operacionais. Não estamos com isso no caminho. Essa é a nossa previsão. Né? O custo está subindo junto aos lucros em todos os guidance. Né? Ou seja, ela está falando aqui que a previsão dela para 2025, mesma coisa aqui, né? É que não tem alavancagem operacional. Para daqui a 3 anos permaneça nos 22%. Aqui fala at least, mas se tivesse uma previsão de crescer mesmo, eles teriam colocado alguma coisa mais concreta. E ó, total revenue, low teens, aqui low mid teens. Vocês estão falando, talvez tenha alguma coisa assim. Pô, é uma coisa muito. Para um guidance, é uma coisa muito, né? Pouco assertiva. Então a empresa basicamente falando que ela não tem previsão de alavancagens operacionais. Então o que a gente reclamou aqui, a empresa está basicamente falando que no médio prazo, que é onde tem a maior perspectiva de crescimento dela, porque ela quer crescer internacionalmente via franqueados, ela quer crescer para 1.500 lojas, triplicando o número de lojas, mas boa parte disso foi a franqueados. Então, a perspectiva dela crescer bastante, né, no nível que ela tá, não é pro longo prazo. É um crescimento forte de médio prazo, pro longo prazo é um crescimento um pouco mais modesto. Né? Então, o crescimento de médio prazo que é mais forte. E nesse médio prazo, 3 anos não é tanto médio prazo, né? É um pouco curto prazo. Mas o ponto é que, tipo, os próximos 3 anos, ela tá falando, a gente vai continuar esse ritmo de crescimento rumo aos 1.500 unidades, sem alavancagem operacional, crescendo de novo só na força bruta, só com base na evolução de top line, sem rentabilidade, que a gente já criticou bastante aqui. Então isso já é problemático. Só que não para por aí. Se você for pegar aqui, no próprio relatório deles, você vai ver uma coisa um pouco problemática sobre o same-store sales. Porque o same-store sales seria uma forma muito forte de se verificar o como eles conseguem agregar valor à marca. Porque, beleza, eles podem ter uma abertura de unidades com uma margem um pouco mais baixa, mas depois com o tempo ir aumentando, né? Como você aumenta isso? Com same-store sales. Que é basicamente o quanto você vendeu no ano X comparado ao X-1, quanto você vendeu esse ano comparado ao ano passado. Só que aqui você já vê que é um same-store sales um pouco baixo para uma empresa que deveria estar ganhando escala e etc e tal. O same-store sales está em cerca de 4%, o que não é necessariamente ruim. Mas para uma empresa que precisava aumentar a margem, etc e tal, já é um pouquinho ruim de ver isso, certo? Só que se você for ver no ano, você já vê coisa pior. O tráfego de clientes tá caindo. Todos os trimestres não teve aumento de tráfego dos clientes. Então tudo que eles conseguiram de same-store sales foi de reajuste e foi de um reajuste modesto, né? Que gerou ali uma alavancagem que gerou um pouco de aumento de margem mínimo. Mas ser uma empresa que tem uma marca forte, não era pra estar perdendo tráfego. Só porque aumentou um pouco só porque reajustou 4%. Claro, por causa do reajuste tende a ter menos clientes, mas cair o número de clientes para uma empresa com uma marca tão forte, uma empresa que deveria estar aumentando
margem, que deveria estar tendo alavancagem operacional, escala, etc., num período de forte crescimento, em que está tendo cada vez mais gasto com novas lojas, marketing, etc., já é uma coisa para ficar de olho. Só que o que chama mais atenção não é isso aqui. É esse segundo gráfico aqui. Porque que eles mostram os same-store sales por região. Então, aqui não é questão de tráfego e reajuste. Aqui está mostrando os same-store sales de cada região, juntando já os efeitos de reajuste e tráfego. E aqui a coisa fica muito mais preocupante. Porque mostra que as regiões em que eles estão há mais tempo, como Nova York, como aqui, né, o oeste dos Estados Unidos, o same-store sales está baixíssimo. No Nova York, 0%. Aqui, 3%. O que tá movendo é o sul dos Estados Unidos com same-store sales, com same-store sales, ou check same-sales, que eles chamam, de 9%, que é uma região que eles estão com operação nova. Então perceba, é um problema pior do que parece. Porque era pra eles estarem com same-store sales mais forte, por causa de tudo que eu falei, era pra estar ganhando margem, muito investimento em marca, era pra estar traindo mais gente, mesmo com esse pequeno reajuste. Mas eles não estão conseguindo. Tá um same-store sales de 4% por causa do sul dos Estados Unidos, que é uma região que eles entraram há menos tempo, e assim tá ainda com esse efeito ramp-up de mais cliente e tal. Mas no momento que o sul dos Estados Unidos, a operação lá começar a maturar, não ser tão novidade, né, a projeção é que eles voltem a ter um same-store sale comparado a isso aqui, comparado a essas outras regiões. E aí o same-store sale seria ainda menor. Será que é um pouco pessimista demais, mas será que se todas as operações fossem tão maduras quanto as de Nova York, que é a operação que eles atuam há mais tempo, será que tudo estaria 0%? Considerando o tráfego e reajuste? Complicado você pensar nisso, né? Porque assim, é um pouco pessimista demais. Mas considerar esse 4% também é otimista demais, porque tá considerando um dado de uma operação resistente. Na perpetuidade, o same-store sales aqui tá alto. Você pode imaginar que ele seja menor. Entendeu? Esse número já tá baixo, já tá ruim. Porque é pequeno reajuste, não tem tráfego, sendo que era pra estar ganhando escala, alavancagem personal e clientes por causa da força força da marca, né? Do fortalecimento da marca. Mas não tá acontecendo. E só tá num nível ok, e ainda ruim, por causa de uma operação recente. No momento que isso aqui maturar, pode ter ainda mais same-store sales. É complicado. Então aqui a gente já vê que a questão de marca, reajuste e tal, aí que cai por terra mesmo. Tá? Então foi como tá no roteirinho. Same-store sales de 4,3% desigual por regiões dos Estados Unidos, com regiões de operação madura tendo same-store sales ruins ou até mesmo negativos, e regiões de operação mais recentes tendo same-store sales mais fortes. Será que existe uma tendência dos same-store sales caírem com o tempo em cada região, conforme as operações deixarem de ser tão recentes? Além disso, tráfego estagnado ou negativo, basicamente não todas as regiões, né, mas em todos os trimestres. Vou arrumar aqui que eu escrevi errado. Em todos os trimestres. Né? Os valores de same-store sales são positivos apenas via reajustes, o que não é muito bom. Não é uma coisa necessariamente ruim, mas não é muito bom numa empresa que deveria estar ganhando marca e etc, né? E assim, escala e tal. Enfim, 43% das unidades são franquias, mas compõem apenas 4% da receita líquida, né? Já falei de como franquia, no caso do Shake Shack, não é um negócio muito bom. Porque franquia não é um negócio muito bom no geral para a empresa. Na perpetuidade, por quê? Qual é a coisa boa de franquia? É você conseguir crescer com pouco gasto de capital. Então, para uma empresa que consegue fazer um modelo de negócios em que ela rentabilize muito em cima do franqueado, como no caso do Traffic Field, numa empresa que precisa crescer rápido por questões competitivas de escala, precisa se consolidar mais como empresa, aí talvez seja interessante abrir franqueados, não para ter algum ganho econômico, mas mais para conseguir se consolidar mais rápido. E assim ser mais competitiva mais rápido, ficar menos para trás e tal. Não foi o caso do Smart Fit, mas, por exemplo, seria um cenário, né? Por exemplo, a Smart Fit, sei lá, tivesse num cenário ainda mais competitivo, num estágio de menos unidades, ela poderia, pô, no norte não tem nenhuma Smart Fit, por exemplo. Seria interessante se nesse cenário que não existe, mas hipotético, ela ia, vamos abrir franqueado lá, porque aí a gente já consegue se posicionar lá, e depois a gente vai pra lá de forma mais forte, mas aí a gente já vai ter alguma presença por lá, pra não ter algum competidor por lá que não sobrepõe. Só que aqui não é nenhum caso nem outro. Porque ela não tem um grande competidor, que ela precisa, pô, crescer pra todos os lugares muito rápido, senão ela vai perder alguma coisa, uma rede de lanchonete. E ela não consegue rentabilizar em cima do franqueado.
43% das unidades, 4% da receita. Ela receita muito pouco de franqueado e não tem muito motivo aparente para ela fazer isso que não seja só tentar crescer na força bruta ainda mais rápido e abrindo mão completamente da rentabilidade. Então essa é uma outra coisa ruim. Porque se a empresa fosse tão boa, ela iria querer, né, abrir os franqueados por conta própria nesse cenário aqui, em que ela não precisa se consolidar o mais rápido possível e ela não consegue receitar muito bem em cima dos franqueados via royalties. Então ela querer abrir franquia cada vez mais, pra mim só mostra que ela tá querendo crescer na força bruta pra ter número e que ela não acredita na própria rentabilidade, né? Não que ela esteja mentindo na rentabilidade, não é isso. É que ela mesma não acredita que investir no próprio negócio seja a melhor alocação de capital. Problemático, né? Enfim. Ela pretende crescer internacionalmente, ela poderia crescer internacionalmente por conta própria. Mas ela prefere crescer internacionalmente via franquias. Né? Sendo que as franquias aceitam pouco, tudo isso que eu já falei. Né? Porque não é que nem um McDonald's, que ela consegue crescer receitando muito do franqueado, expandindo margem por causa disso e tal. Não, o Shake Shack não consegue. É um crescimento fraco que ela consegue em cima do franqueado. Então, das 579 unidades, 250 são franquias e 206 delas são fora dos Estados Unidos. Ou seja, 579 unidades. Aí tem 250 que são franquias. Dessas 250 franquias, 206 são no exterior. Então o foco aqui é bem claro. Para se expandir para outros mercados, vamos para as franquias. O que eu não acho que seria uma coisa necessariamente ruim, né? Pra, tipo, porque tem um terceiro cenário, né, do que os franqueados seriam interessantes. Para você se expor a novos mercados, tipo, de uma forma um pouco mais light em capital, para você já ir pegando a manha do mercado, se adaptando, né, vendo como funciona o mercado, com menos exposição de capital, para depois você decidir se você vai expandir. E se você vai expandir, você já teria o know-how desse franqueado de como expandir. Um caso, para mim, muito claro disso é a Vivara. A Vivara tem uma loja no Panamá. Por quê? Porque a Vivara tem essa intenção de se expandir para América Latina, mas como eles não têm expertise nesse mercado, eles licenciaram a marca para um franqueado, para um parceiro no Panamá, porque assim eles já conseguem se expor a esse mercado que eles querem crescer, e sabendo qual a manha, o que fazer, qual a dinâmica do mercado, porque aí depois eles podem crescer com operação própria. Então, essa seria uma estratégia boa de você se expandir pro exterior via franqueado. Só que no caso não, aqui eles querem crescer internacionalmente via franqueados mesmo. Eu não cheguei a fazer esse levantamento, mas se não me engano, todas as unidades fora dos Estados Unidos são de franqueados. E são muitas. Então não é como se eles quisessem pegar a manha dos mercados para depois expandir por conta própria. Parece que aqui a intenção é mesmo crescer via franqueado, por crescer internacionalmente via franqueado, tudo que é fora dos Estados Unidos por franqueado, e eles focarem nos Estados Unidos. Que é ainda mais problemático sabendo que franqueado receita pouco e que está tendo essa dinâmica aqui nos Estados Unidos que a projeção vai ser bem prejudicial para a empresa na questão do same-store sales. Tá? Tanto que é por isso que eu falo. Assim, o único potencial interessante da empresa seria se a empresa estivesse barata, né? Só que, primeiro, vocês sabem que eu não gosto disso. Porque eu quero empresas vencedoras no longo prazo que construam um patrimônio junto comigo. Não quero fazer trade, né? Que é o que é comprar empresa barata porque sim. Esse era o único ponto da Shake Shack, porque eles têm uma projeção de crescer forte nos próximos anos, né? 15% ao ano que seja ali, com um pouquinho de rentabilidade, né? Porque eles estão com uma base de lucro bruto, lucro operacional baixo, né? De margens baixas. Então a tendência é crescer né, forte no top line, com um pouquinho ali de alavancagem operacional por conta dessa base fraca. E o EV/EBITDA da companhia é 25. Né? Para o mercado americano não é um EV/EBITDA alto. Né? A gente já falou que EBITDA é a melhor métrica de se acompanhar a empresa. Então, assim, não é tão bom também quanto parece, porque a depreciação dela é alta, mesmo que boa parte dela seja superestimada. Então, um pouquinho alta, não é só, tudo superestimado. É alta mesmo considerando outras empresas. Né? Então, também não é como se fosse. Tem um pouco dessa precificação da DIA aqui, alta, natural aqui. Mas ainda assim, seria uma empresa que, pô, se ela dobrar nos próximos 5 anos, que é bem possível de receita e tal, e o EBITDA seguir nessa mesma, o EV/EBITDA ficaria interessante. Né? Aí cogitaria um investimento. Só que é o que eu falo. Assim, isso depende muito de dinâmica de mercado. Tanto que, por exemplo, aqui desde 2018, não aumentou quase nada, né? E o EBITDA aumentou muito. Então isso aqui pode estar precificando alguma coisa que a gente não sabe. Isso aqui
podem estar precificando alguma coisa, algum risco da companhia. Então, podem estar precificando que isso é uma coisa de momento, mas na perpetuidade não vai se consolidar, né? Porque a gente já tá vendo que não tem muitas vantagens competitivas. Então isso aqui pode ser uma questão de um valuation baixo, porque não tem muito o que crescer além de novas lojas lá no moda cacete. Então nem parece ser uma tese que seja muito interessante. Até porque, né, a empresa já caiu uns 40% desde o topo. Então pode ser que, tipo, se isso voltasse ao topo histórico, ficaria num valuation razoável, considerando o que a gente falou. Aí meio que perde sentido, né? Você estaria comprando pra tentar vender no que já foi o topo. Mas aí de novo é trade. Então, é difícil você analisar, tipo, isso aqui como um bom investimento, que não seja só pra trade, porque, o valuation, projetando o crescimento que a empresa provavelmente vai ter, que tá nos guidance, etc e tal, pros próximos 5 anos ali, com esse crescimento bruto, mesmo que seja um crescimento bruto sem qualidade, ainda assim ficaria mesmo com isso executado, ainda seria um EV/EBITDA relativamente baixo pro padrão de mercado americano. Só que aí é uma coisa de muito curto prazo, uma operação de médio prazo ali de trade, em que pode acontecer um monte de coisa, né? Isso aqui pode cair para 15, por exemplo, só que fica 15, porque aí não é uma empresa com qualidades que a gente consegue ver de muito interessantes. Aí o mercado já pode estar precificando isso. Ou sei lá, pode ser uma queda, né, pontual, mas que ele volta pro topo e tudo que a gente tá falando cai por terra, de precificação de risco e tal, mas aí fica um valuation justo considerando o topo histórico. Aí se você só fez um trade de uma empresa que caiu pra voltar pro topo, acabou. Você não tem uma geração de valor pro acionista, construção de patrimônio aí, é só trade. Então, é difícil você ver uma coisa, né, de interessante aqui que não seja só esse valuation que pode estar um pouco amassado, mas ainda assim não é aquela coisa, né? Porque a depreciação e amortização é alta. Se você for pegar uma depreciação e amortização base de outras empresas, então eu poderia colocar como se tivesse uns 30 e pouco aqui, talvez 30. Mas aí vai, dobra o EBITDA, vai, nesses próximos anos, com base nesse crescimento bruto. Né, que é o que, pra chegar nos 1.500, a empresa teria que basicamente dobrar de receita e tal. Aí cairia pra uns 15 EBITDA, é baixo pro mercado americano, mas aí voltaria e se fosse pra uns 20, já teria num preço normal. Aí aumentaria uns 33%, que é o que caiu desde o topo. Aí você estaria fazendo, de novo, fazendo. Você estaria posicionado 5 anos num ativo para ele voltar pro topo histórico, sabe, sem gerar valor. Você estaria, tipo, abdicando 5 anos para ter um crescimento de 40% no mercado. Que você, pô, você investe em nesses pequenos, hoje você ganha mais que isso. Só para voltar pro topo histórico de 2025, sem gerar valor para acionista, só num trade que no final das contas nem faz sentido. Então, não gosto do case. Mesmo por questão de valuation. Né? E se eu puder resumir tudo que ela da companhia, né, nessa minha análise, numa frase, eu vou falar exatamente o que tá aqui no último ponto no meu roteirinho. Que é, por EV EBITDA, o valuation não é tão bom quanto parece, mas também não é tão ruim. A projeção de EBITDA vai crescer na força bruta com a receita adicional proveniente de mais unidades, mas sem escalas, com same-store sales fracos, que a gente já falou, e além de problemáticos. Além de altos stock-based compensations, e também com gestão de custos ruins que não causam alavancagens operacionais e também com o histórico de margem bruta cair por conta de inflação de custos, o que, né, torna a sua principal vantagem competitiva a marca algo não tão premium assim, pois não consegue exercer para repassar preços. Apesar de toda essa projeção, por conta disso, né, no final das contas, a maior vantagem competitiva que tem é só um fluxo de caixa que consegue sustentar essas novas unidades sem se alavancar. E ainda apelando para franquias. Aí eu faço pergunta, né? Com esse crescimento bruto, com tudo isso que eu falei, né? Pô, gestão de custo ruim, sem crescimento, sem alavancagem operacional, sem escala, crescimento da força bruta, sem distorcer o fraco problemático, alto stock based compensation, histórico de margem bruta corroer por causa de inflação, sendo que supostamente ela tem uma marca forte premium. E tudo isso contra. E é um ponto positivo sendo um SCO que sustenta novas unidades no momento, e ainda tendo que apelar pra franquia, que não é uma coisa estrategicamente interessante sobre nenhum aspecto que a gente falou aqui. Qual a vantagem competitiva e o aspecto gerador de valor para se ver aqui? Ela vai estar gerando e sustentando vantagens competitivas daqui a 20 anos e gerando valor para acionista daqui a 20 anos? Ela vai crescer e tem escala. Ela também cresceu pra cacete nos últimos 10 anos e não conseguiu nada de escala, pelo contrário, reduziu as margens. Então, esse não é o caso. Então, o que ela vai conseguir gerar de vantagem competitiva? Ela vai conseguir sustentar se ela conseguir sequer criar o que ela não conseguiu até hoje?
e com base nisso, daqui a 20 anos ela vai estar conseguindo gerar valor para acionista que ela não fez até agora, no momento, porque foi tudo o crescimento da força bruta e o valuation já precificava um pouco isso também desde o IPO, porque obviamente ninguém é otário, mas o crescimento da força bruta sem rentabilidade também não é uma coisa interessante para acionista, né? Então, resumindo, ela não aparenta, por conta disso, né, não ter uma perspectiva dela criar nem sustentar a vantagem competitiva e não ter uma perspectiva dela conseguir é, né, gerar valor na perpetuidade por um longo prazo, daqui a 20, 30 anos que seja, ela pra mim não aparenta ser uma empresa vencedora de longo prazo, né? Aquela empresa que tem uma vantagem competitiva muito forte, uma tese, todo um ecossistema de vantagens competitivas que fornece uma vantagem a ela que propulsiona ela gerar valor. Não me parece ser esse o caso. Então, com base em tudo que a gente já falou, 2 estrelas ali, nada mais, nada menos. Empresa fraca, que não me chama atenção para investir. Lembrando que para mim, né, o meu método de avaliar estrelas é 5 estrelas, empresa revolucionária, muito boa, gerador de valor muito, muito, muito boa. 4 estrelas, empresa geradora de valor boa, mas sem nada revolucionário ou algo muito, muito bom. 3 estrelas, aquela empresa que ali pode, tem algum potencial que não dá para, que não tem algo muito concreto ainda sobre, ou gera um pouco de valor, mas nada ali de muito especial também. Aí 12 estrelas pra mim é empresa que só não gera valor. Não vejo um potencial de geração de valor para acionista. Não vejo ali um conjunto de vantagens competitivas nem nada. E 1 estrela pra mim é destruição de valor, seja pouco, seja muito, tá? Então é o que eu digo. Pra mim não é uma empresa que é ruim, vai destruir o valor do acionista, mesmo que seja um pouco, né, nem pelo. Não tô falando. Pra mim, 1 estrela você pode colocar tanto uma PDG quanto uma Grendene, que não faz nada e só fica ali parado com o operacional derretendo e renda fixa compensando. Pra mim, qualquer uma dessas duas, óbvio, a PDG é pior, mas pra mim as duas destroem valor, então é 1 estrela igual, porque você não deveria estar considerando uma empresa que não gera valor, né? Então por isso, pra mim, 1 estrela é isso. E Shake Shack não é 1 estrela, Shake Shack é 2. É uma empresa que tá ali, né? Não destrói valor, mas também não gera. Então por que você olharia pra isso, né? Por isso que eu chamo de empresa ruim de qualquer forma, né? Não destrói valor, mas tem tanta coisa melhor. Não tem muito motivo pra você olhar pra isso aqui como acionista, na minha percepção. Certo? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo do canal. Né? Espero que vocês tenham gostado das minhas análises. Tem muitas análises por aí, né, no meu canal, de ações, estoques, etc. Então, se vocês gostaram, sintam-se à vontade para ver o meu canal, né? A gente tem muito esse viés aqui de estudo mesmo, sem recomendação de diquinha. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você viu até aqui, não sei nem como te agradecer. Muito obrigado. Curta, compartilhe, comente, faça o que você quiser. Aqui a aba de comentários é um espaço aberto para a gente conversar, né? Seja com críticas, sugestões, ideias, insights que vocês tiveram, também estudando os ativos e tal. Porque eu sempre considero aqui essa comunidade, quero construir uma comunidade de pessoas que estudamos o mercado financeiro, não só compartilhamos diquinhas e boatos. Quero construir essa comunidade de estudo. E se vocês querem contribuir de alguma forma, né, com sugestões, críticas, etc., sintam-se à vontade, desde que de forma educada e polida. Aqui os comentários estão sempre abertos para isso, certo? Então, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande abraço, um bom período de 24 horas para você e até mais. Tchau!